Amém. A paz, irmãos. Boa noite. Eu agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Na verdade, eu tinha esquecido que hoje era o último culto do ano e acabou que sendo uma responsabilidade maior, porque eu orei ao Senhor por uma palavra que viesse edificar a vida dos irmãos e abençoar de alguma forma, que viesse agregar algo para 2022. E meditando em algumas passagens da Bíblia, o Senhor tocou muito no meu coração em Filipenses 3, do versículo 12 ao 16. Que diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E vamos ler o versículo 16, e eu quero dar bastante ênfase nesse versículo, que diz assim: portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido agora. Em tudo, o Senhor tem nos ajudado. E apesar de tantas coisas que a gente passou, por causa dessa pandemia, por causa das crises, o Senhor nos ajudou, o Senhor não deixou faltar nada, o Senhor sempre esteve conosco. E em 2022 não vai ser diferente. E eu creio que vai ser um ano melhor. E o que me chamou bastante atenção nesse versículo foi que Paulo, ele fala de um jeito como se estivesse trazendo uma alusão a uma corrida ou uma maratona. Então, nós, como corredores ou atletas, nós estamos seguindo em direção ao prêmio que é a vida eterna, igual ele fala nesses versículos. E trazendo isso para a nossa vida, nessa corrida em que nós estamos, há alguns pontos muito importantes que nós devemos lembrar. Nesta corrida, não há colocações para os vencedores. Não há primeiro, segundo, terceiro ou milésimo lugar. Não há pior ou melhor. Não há maior ou menor, porque todos nós somos vencedores através de Cristo Jesus. Não há vitória por méritos ou esforço próprio. A verdade é que se não fosse o nosso treinador Jesus, nós nunca chegaríamos até a linha final. E nós temos um único treinador e estamos no mesmo time. E, igual Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. E o prêmio dessa corrida, para quem chegar até o final, é o mesmo para todos. É o mesmo para todos que forem fiéis e persistirem até o fim. E em 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, nessa corrida, nós não devemos desistir, independente das circunstâncias. Nós devemos continuar firme, porque o nosso trabalho não é em vão, o nosso esforço não é em vão. E agora vamos meditar em alguns versículos dentro desses que a gente acabou de ler. Por exemplo, no versículo 12, ele fala: vamos continuar a correr para conquistar o prêmio. Igual eu falei, independente das situações que nós passamos, independente dos problemas que nós passamos, nós não devemos parar. A gente deve prosseguir. E isso é uma palavra de ânimo. Devemos continuar a correr para conquistar o prêmio. O reino de Deus é conquistado à força. Então é um esforço nosso, um esforço contínuo que não deve parar. E independente de tudo, igual a gente acabou de ler em 1 Coríntios 58, fique firme e constante. Na corrida, não sei se já assistiram nas maratonas,
O importante não é você correr mais rápido, é você continuar firme e constante para chegar até o fim. Muitos atletas começam afoito e começam a correr bem rápido, mas no meio do caminho eles param. Mas aqueles que foram prudentes e continuaram firmes e constantes, eles conseguem chegar até o final. E uma das coisas muito tristes que nós vemos é quando um bom atleta simplesmente desiste de correr, simplesmente para no meio do caminho. E lembrando disso, nós vemos que durante a pandemia, durante tantas coisas, muitos bons atletas simplesmente pararam no meio do caminho. Porém, a gente deve olhar para essas pessoas e dar bom ânimo, encorajar, tentar animá-los para que eles voltem a correr. Igual eu falei, nessa corrida não há primeiro lugar, segundo lugar, ou alguém melhor ou pior. Todos nós devemos chegar na linha de chegada. Por isso, não desista de correr. Continue firme nessa maratona, continue firme para que nós possamos conquistar o prêmio. E não é fácil. Por mais que a gente possa dizer que vai ser tudo fácil, mas não vai ser. Às vezes, no meio do caminho, tem pedras, tem obstáculos, mas, como eu falei, a gente tem que continuar firme e constante. Hoje, no trabalho, estava passando na televisão sobre a maratona do São Silvestre. E aí tem um colega meu que ele é atleta amador, ele vai só por ir, mas ele tem um amigo que é angolano. Não sei se vocês já viram na televisão que os angolanos, jamaicanos e esse pessoal que mora na África, eles têm um fôlego e correm pra caramba, né? E aí ele falou assim que o amigo dele contou por que eles têm essa resistência. Onde o amigo dele mora, não tem asfalto, o chão é de terra. Eles não têm sapato. E ele falou assim que quando ele treinava, ele só tinha um chinelo. E para não gastar o chinelo, ele corria descalço. E o chão era de terra, cheio de pedra, e ele falou assim que é difícil você encontrar um lugar reto. Então ele corria no morro. E para acrescentar tudo isso, aquele sol. E ele falou assim que muitos colegas deles desistiram, mas ele falou assim que pode ver esses corredores, grandes corredores que vencem as corridas, passaram pela mesma situação que ele, porque as dificuldades, o chão de terra, as pedras, correr descalço e o sol fez com que eles ficassem mais velozes e mais resistentes. E quando ele estava falando isso, eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso. Justo hoje, como eu vou falar sobre corrida, eu aprendi isso. Então, às vezes, no meio do caminho vão ter pedras, às vezes a gente não vai ter recursos, por exemplo, o tênis, eles não tinham tênis. Mas isso não é para fazer a gente parar. Isso é para gerar mais resistência, gerar mais velocidade. E nisso nós vemos que tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Tudo o que Deus faz é para que nós possamos vencer. E em Deuteronômio 5, versículo 32 e 33, diz assim: por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vai bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Isso me chamou muita atenção, porque quando a gente está correndo, se a gente está correndo muito rápido e olha para o lado, a gente tropeça e cai. Então a gente tem que continuar olhando para o alvo, que é Cristo. Nós devemos continuar olhando para frente. E uma coisa muito interessante é que nessa corrida é proibido olhar para trás. Porque quem olha para trás, igual em Lucas 9:62, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto a servir no reino de Deus. Nós vemos na Bíblia várias passagens que falam sobre olhar para trás. E uma muito conhecida é sobre a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Mas a gente não vai virar uma estátua de sal literalmente. Mas o que a estátua de sal representa? Ela ficou paralisada. Quem olha para trás paralisa e perde a vida. Perde a vida espiritual, perde o ânimo, perde tudo. Porque o nosso objetivo não está lá atrás, está lá na frente. Nós devemos continuar a correr para conquistar o prêmio da vida. E eu quero ler também em 2 Coríntios 5:17. Nós devemos muito lembrar disso.
Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, elas já passaram, eis que surgirão coisas novas. E o que eu quero dizer isso? Independente do que a gente passou, esquece. Às vezes, eu vou conversar com algum irmão ou com alguma pessoa na rua, em qualquer lugar, as pessoas só sabem falar de pandemia, só sabem falar de crise, só sabem falar de problemas, só sabem falar de tudo o que já passou. Eu estou falando a verdade, ninguém que eu conversei até agora foi falar para mim, em 2022 eu vou fazer isso, em 2022, pela graça do Senhor, eu vou fazer aquilo. As pessoas estão tão focadas nos problemas e estão esquecendo da promessa do Senhor, daquilo que Ele pode nos ajudar a conquistar. Então, esqueça as coisas que ficou para trás. Aí você vai dizer, está surgindo novas variantes, está surgindo novo aquilo e isso, aquilo. Vai acontecer. E essas coisas, elas não estão fora do controle de Deus. Mas enquanto você continuar a olhar para trás, você vai parar de avançar para o prêmio da vida. Você vai parar de avançar e conquistar aquilo que o Senhor prometeu para você. Então, esqueça os problemas, tudo o que ficou para trás e prossiga na corrida. Você vai se atrasar por causa disso. Isso não vai acrescentar nada na sua fé, isso não vai acrescentar nada na sua vida espiritual. Agora vamos para o versículo 13, em que ele diz: esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. E esse versículo é muito bom, porque só de você ler ele parece que você se enche de bom ânimo, se enche de alegria. Mas eu estava pensando em como exemplificar esse versículo. E aí eu lembrei de Salmos 42. É um salmo muito conhecido que fala: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mas aí eu fiquei pensando, por que a corça? É só porque ela sempre busca a fonte de águas? Aí eu fui pesquisar, porque eu sou curiosa. E aí a gente lembra da corça, tipo, você já viu os cambitinhos assim da corça? Bem fininho o corpo dela, as patas dela. E ela é um animal pequeno e aparentemente muito frágil. Ela só mede 1,30 m e pesa até uns 30 quilos. Por que a corça? E aí eu fui pesquisar. A corça, ela pode correr até uns 80 km por hora. E ela pode saltar, fazendo esse movimento, até 4 metros de altura. E algo muito interessante que me explica por que a corça. A corça tem um olfato muito aguçado. Então, ela sente o cheiro das águas a quilômetros. E, para trazer um exemplo, eu quero que você pense num cavalo de corrida. Um cavalo de corrida, todo mundo já viu na televisão, nos filmes. Tipo, você vê os músculos deles de longe. É um animal grande e preparado para correr. Só que um cavalo de corrida, com muito esforço, alcança 76 km por hora. E eu estava pesquisando, o maior salto registrado em uma competição foi de 2,97 m. E aí eu fiquei pensando, agora eu entendi por que a corça. Não é só simplesmente porque ela anseia pelas correntes das águas, mas é um animal que, independente do seu tamanho, independente da sua força física, ela é resistente. E isso me fez pensar que, às vezes, pode parecer vantajoso ser grande ou possuir características que todo mundo aprecia, mas o sentido da beleza está no sucesso com que a gente consegue as coisas. Então, você precisa ser você mesmo e continuar a seguir o seu caminho, independente da sua força, independente se você sabe fazer isso ou aquilo, a gente tem que continuar. E a corça é um símbolo de persistência. A corça é um símbolo, para os gregos, era um símbolo de caça, da deusa da caça. E você pensa, nossa, os lobos caçavam, tantos animais caçam bem melhor. Por que a corça? Porque ela significa resistência. E apesar das suas características, ela surpreende quando ela está tentando alcançar o seu objetivo. E também a corça, ela anseia desesperadamente pelas águas. As águas é o seu objetivo final, o prêmio a qual ela caminha longas distâncias para poder alcançar. E por causa do seu olfato, a corça nunca se perde do caminho.
e isso me chamou muita atenção. Não adianta nós termos velocidade se a gente não souber a direção pela qual a gente está indo. Então, assim como a Corsa, nós devemos ansiar desesperadamente chegar ao nosso objetivo. Assim como a Corsa, a gente deve ter uma visão apurada ou um olfato apurado, algo que nos deixe antenado para saber qual é o caminho e a vontade de Deus. E nisso nós temos a oração, que é a nossa fonte de vida, é o que vai nos dar força para continuar caminhando. A Bíblia que nos mostra o caminho certo, a Bíblia que nos mostra como passar pelos obstáculos. E nisso, assim como a Corsa, nós devemos percorrer nosso caminho rumo ao prêmio da vida. Porque sem a água, ela vai morrer. E por isso, ela se esforça tanto, independente do que ela tem que passar, independente da altura que ela tenha que pular, ou independente da velocidade que ela tenha que correr. O importante é que ela chegue ao seu objetivo. E outra coisa muito interessante sobre a Corsa é que ela possui hábitos solitários. E isso falou muito ao meu coração, porque às vezes nós desanimamos porque nos sentimos sozinhos. Só que isso não faz com que a Corsa desista. Ela sabe que ela precisa chegar à fonte das águas, independente se ela está com um bando atrás dela ou não. E em Josué 1:9, Deus fala: não fui eu que lhe ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois eu, Senhor seu Deus, estarei com você por onde você andar. Nós não estamos sozinhos. Então, você desanimar por estar sozinho não é desculpa, porque o próprio Deus, em vários versículos, afirma que está conosco. E nós devemos continuar firmes na caminhada, independente dos obstáculos, independente do que vier. O Senhor Deus sempre estará com você. E agora, nós vamos ler o versículo 16, que foi o que eu dei mais ênfase, que diz assim: portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido agora. Porém, eu te pergunto, que direção você tem seguido agora? Com todas as coisas que eu falei, se você estiver firme, você vai saber que você está seguindo nessa corrida, nessa maratona, a qual nós fomos chamados. Porém, nós vemos que muitas pessoas estão caminhando a passos largos para a perdição. E será que estamos certos de só seguir, correr por conta própria e não ajudar aqueles que pararam no meio do caminho? Não ajudar aqueles que estão desanimados? Será que, às vezes, achamos que estamos seguindo a direção certa, mas não estamos ouvindo a voz do Senhor? Às vezes, estamos ouvindo o nosso próprio coração, ouvindo os nossos próprios desejos e esquecemos que o nosso treinador é Jesus. Então, é Ele que vai falar por onde a gente deve andar, por onde a gente vai passar, e é Ele que vai nos ensinar tudo o que nós precisarmos. Então, não lute para conquistar apenas coisas materiais em 2022. Durante a nossa trajetória nessa caminhada, muitas coisas vão ser passageiras, muitas coisas vão passar, tudo é temporário, tudo tem o propósito de Deus. Porém, o prêmio ele é eterno. O prêmio não se desgasta, não pode ser roubado, a traça não pode roer. Em 1 Coríntios 9, 24 a 26, fala assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Você anseia pelaquele prêmio. Nada pode te parar porque você anseia pelaquele prêmio. Então, todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de ouro. É algo passageiro, algo material e momentâneo. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. E com isso, que cada um de nós possa se perguntar: que direção eu tenho seguido? Será que eu tenho corrido essa maratona fielmente?
passado por onde Jesus quer que eu passe, aprenda o que Jesus quer que eu aprenda. Será que estamos sendo fiéis, atletas fiéis que seguem tudo o que o seu treinador fala, tudo o que Jesus fala? Então, o meu desejo é que todos possamos chegar na linha de chegada. Esse é o grande desejo de Jesus, que todos os povos, todas as línguas e todas as nações possam receber esse prêmio da vida. E eu quero dizer que se você parou, que você volte a correr. Se você parou, desanimou, independente das circunstâncias, não desanime. Continue a caminhar com Jesus, continue essa jornada, porque 2022 vão vir grandes coisas. Igual o tema do ano que vem é tempo de avivamento. Nós avançamos pela fé. Nós passamos por trajetos difíceis, talvez tenhamos passado por morros, pedras, mas agora é tempo de avivamento. É tempo de renovar coisas, viver coisas novas. É tempo de avivar. E Jesus, ele está disposto a nos proporcionar tudo isso. Só que nós devemos buscar na fonte, que é Ele. Então, que nós possamos fazer o melhor nessa corrida. Possamos dar o nosso melhor no ministério, na casa de Deus e em tudo que nós fizermos. Eu já estou quase finalizando. E uma palavra muito conhecida dos irmãos, que fala em 2 Timóteo 4:7. Está escrito assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Essa é uma declaração muito bonita de Paulo, quando já estava perto da sua execução. E eu creio que é algo do nosso coração, que cada um de nós, ao chegar na linha de chegada, possamos dizer isso. E o que me interessa é que ele fala: eu guardei a fé. Ele não correu nessa estrada, ele não percorreu simplesmente por percorrer, mas ele continuou crendo no Senhor Jesus. Então, que nós não venhamos nos corromper no meio do caminho, mas que possamos ser fiéis até o fim. E assim podemos declarar a mesma coisa que Paulo falou: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e guardei a fé. Amém?